Olá, meu nome é Felipe e hoje eu vou falar sobre um plugin de SEO que ajudou a melhorar o SEO do meu blog pessoal. E esse plugin é o Rank Math. O Rank Math eu estou usando aí já há uns 3 meses, a versão Pro. Então nesse vídeo particularmente a gente vai fazer uma configuração do zero do Rank Math. Esse vídeo ficou bem completo, ele ficou com mais de 35 minutos. Então o que é que a gente vai cobrir nesse vídeo? Só para a gente entender um pouco da agenda, né? A gente vai ver o processo de ativação do plugin, como a gente consegue importar os dados do Yoast para o Rank Math, as principais telas de configurações do plugin, como a gente consegue realizar a otimização de SEO post por post, também a parte de configurações avançadas e por fim eu vou mostrar uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para melhorar o SEO dos seus posts. Vou deixar na descrição a marcação do tempo de cada uma dessas sessões, então você pode pular para a sessão que é de mais interesse para você. Então agora vamos começar a nossa aula. Então aqui dentro do meu painel de controle, como vocês podem ver, eu estou utilizando o Yoast. Isso foi proposital porque com o Rank Math a gente consegue importar todas as configurações do Yoast. Quando eu decidi migrar, né, era esse o medo que eu tinha, né, de sair do Yoast e perder as configurações. Mas falando com o suporte do Rank Math, eles falaram que não tinha problema, né, que eles vão importar todas as informações que eu cadastrar no Yoast. Para mim, né, essa transição foi bem tranquila. Eu não senti nenhuma perda aí do tráfego orgânico nas minhas páginas com essa migração, mas vale aí um ponto que a gente precisa estar atento às configurações. Então agora o que a gente vai fazer, eu vou ativar o plugin, eu tenho aqui o Rank Math SEO já baixado, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, mas eu vou ativar ele agora. E uma vez que a gente ativa, né, o Yoast já vai começar a reclamar aí. Então a primeira coisa que vai acontecer quando você ativa o plugin do Rank Math, ele vai aparecer uma telinha para você conectar com uma conta Rank Math. Esse passo não é obrigatório. A vantagem de você utilizar esse recurso é que quando você faz essa conexão, então os dados da sua conta você pode migrar entre sites WordPress. Nesse caso, eu já fiz essa conexão. Então agora eu estou dentro do assistente de configuração do Rank Math, então a gente tem duas opções aqui, a fácil e a avançada, e eu vou escolher a avançada porque essa vai nos dar mais opções. Então eu vou clicar aqui em iniciar. A primeira pergunta é saber o que se trata o site. Se eu tiver o Yoast, essas informações vão vir do Yoast, então a gente pode personalizar também. Então no caso aqui eu posso dizer que esse site é um site de uma empresa e daí então a gente consegue configurar. Se eu tenho um blog, eu deixo o blog pessoal, só defino a imagem da minha logo e a gente continua, mas se for um tipo de organização, a gente consegue aí classificar qual é o tipo de organização e adicionar as informações necessárias. Então, essa informação também ela vai ficar acessível dentro das configurações do plugin. Então vou pular para o próximo passo vai ser Analytics. Então dentro do Rank Math a gente também tem a opção de conectar com o Search Console, com o Google Analytics e com o AdSense. Então a gente consegue aí ver os dados desses 3 itens, ok? Então nesse caso aqui eu vou passar, que eu não vou conectar com o Analytics agora. E o próximo passo será a configuração do Sitemap. Então, o que a gente tem no Sitemap é habilitar esse recurso sim ou não. Então, um ponto importante, né? Os sites que eu analiso diariamente, muita gente tem um plugin de SEO e tem um plugin de Sitemap para gerar Sitemap. Particularmente, o Sitemap do Rank Math tem muita opção, então você não precisa de um plugin extra para gerar o Sitemap, porque tanto o Yoast quanto o Rank Math, eles criam um sitemap para você. Então, se você estiver utilizando a versão Pro também, vai ter uma opção de gerar um sitemap para o Google Notícias, ok? Então, eu vou salvar essa opção aqui. Então, agora na parte de otimização. Esses ajustes, eles são bem importantes. O primeiro, porque se você não cadastrou nenhum título alternativo na imagem, aquele título alternativo, se eu marcar essa opção, ele vai ser gerado automaticamente. Então você aí não vai estar perdendo a oportunidade de ter um texto alto. O ideal é que você tenha um texto alternativo descritivo, que você vá lá e descreva o que está na imagem. Esse conteúdo, se você não definir, ele vai ser gerado através do nome do arquivo. Essa opção de links externos, de forçar todos os links externos ser nofollow, eu não recomendo. O ideal é você fazer essa configuração manualmente, item a item. Aqui a gente tem a opção de abrir links externos em uma nova aba. Também recomendo deixar marcado essa configuração.
E o próximo passo é a otimização. O que acontece aqui? A gente está pronto, mas a gente pode ir um pouco mais além. Então eu posso ir em opções avançadas e a gente vai ter mais algumas informações. Então a primeira é, eu posso fazer o gerenciamento de acesso dependendo do nível do usuário. Então no meu caso eu só tenho um usuário, que é o administrador, então não preciso disso, mas se você trabalha com sites que têm múltiplos usuários, você consegue determinar o que esses usuários vão ter acesso. Então vou para o próximo passo e o próximo item é a questão do monitoramento de páginas 404. Esse também é um item muito importante, evitar de ter páginas 404 no seu site. O que é 404? É quando um link é acessado e aquele link não existe. E se um site tem muito link inexistente, o Googlebot vai notar que você está meio largando esse site, né? Não é um site organizado, porque muitas das referências vão ser 404. E dependendo da quantidade de erros que você tem no seu site, o seu site pode ser penalizado. Então é muito importante estar acompanhando esses links quebrados dentro do seu site. Para o nosso caso, eu vou aqui habilitar, então a gente pode também fazer o gerenciamento de redirecionamento com o plugin. Também você não precisa de um plugin extra de redirecionamento habilitando esse recurso. E agora a gente tem a parte de dados estruturados. Então eu posso definir qual vai ser o dado estruturado padrão do meu site. Então aqui está marcado como artigo, mas eu posso escolher um livro, posso escolher curso, posso escolher uma infinidade de elementos. Então, se eu estou tratando de um blog, então a gente vai trabalhar com artigos. Se eu tenho um blog de receitas, eu posso escolher a opção de receitas e a gente vai ter os dados estruturados especialmente para as receitas. Então, a gente vai dar mais informação para o Googlebot classificar o nosso conteúdo. Então, nesse caso, eu vou deixar como artigo. Então, aqui tem mais opções que a gente consegue definir, certo? Mas eu vou salvar. Então pronto, né? Configuração feita, o que a gente tem? A gente tem aqui todas as opções que o plugin nos fornece. Então, monitoramento 404 está habilitado, então ACF, se eu tiver também um plugin da ACF, eu posso fazer configurações especiais para o ACF, para ler informações de campos customizados e jogar, por exemplo, em dados estruturados ou em algum ponto específico. O outro item é o plugin de AMP. Então, eu posso também habilitar essa integração com o plugin de AMP. Então, um ponto importante é referente ao AMP, né? Muitos usuários pensam, né, que erros dentro do AMP relacionados a dados estruturados está relacionado ao plugin de AMP, mas no caso, quando o plugin de AMP identifica um plugin de SEO, ele passa a responsabilidade para o plugin de SEO gerar os dados estruturados. E depois a gente tem a parte do Analytics, eu não estou utilizando, posso desabilitar aqui. A gente pode também ter a questão do bbPress, então notem que quando eu habilito e desabilito, a opção ela aparece e desaparece aqui no meu painel de configurações. A gente tem um Content AI, isso aqui é uma ferramenta incrível, né, que a gente vai dar uma olhadinha nela mais para frente. A gente tem a questões de SEO para imagens, então eu posso habilitar esse recurso. Então vou habilitar esse recurso e a gente vai adicionar lá o recurso de automatizar os textos alternativos das minhas imagens. Eu tenho a questão de indexação instantânea, então esse recurso é bem interessante porque ele vai ficar notificando os crawlers, né, que conteúdo novo foi adicionado. E a gente vai ver dentro de configurações como é que a gente consegue aí fazer a integração, tanto com o Google Search Console, o Bing, outras ferramentas aí de SEO. Outras opções que a gente tem é o contador de links, que a gente vai ter o contador de links internos e externos que vai ficar na listagem dos posts, SEO local, redirecionamento, a gente tem aqui dados estruturados, a gente tem uma análise de SEO, sitemap, Google Web Stories. Então outro ponto legal também é que o Rank Math, se ele identificar que tem um Web Stories integrado, ele vai fazer também otimizações de SEO para os seus Web Stories. E por fim, o WooCommerce. Se você tiver o WooCommerce instalado, essa instalação tem o WooCommerce, eu vou habilitar ela. E só um lembrete, se eu não conseguir achar o assistente, a gente pode voltar aqui a qualquer momento, clicar em assistente e a gente vai fazer aquele passo a passo novamente. Agora que eu tenho o Rank Math instalado, vou só desabilitar aqui o Yoast SEO. Então beleza, agora nas partes de configurações gerais, o que a gente tem? Eu tenho a questão de links. A estrutura de links está todas as configurações relacionadas a links. Se eu quiser remover um link base aqui, não recomendo alterar essas
configurações quando o site já está publicado. A questão do nofollow, é o ideal você fazer essa validação item a item. E abrir links externos foi aquela configuração que a gente tinha feito lá no passo a passo e a gente consegue mudar aqui novamente. A questão do breadcrumbs que a gente tem, o ideal é eu verificar se o meu tema tem ou não um breadcrumb. Se o meu tema já tiver, então para não ter conflito, né, ou eu desabilito o breadcrumb do meu tema e habilito o breadcrumb do Rank Math, ou deixo o breadcrumb do Rank Math desabilitado. Então na parte de imagens que a gente tem, eu posso selecionar a opção de adicionar o atributo alt, né, automaticamente para todos os meus posts. Então nesse caso o que vai acontecer? Se o usuário não definir qual é o título alt, ele vai tentar, através do nome do arquivo, gerar um conteúdo alt automático. Então, se você tem imagens sem o texto alternativo, o ideal é você habilitar essa informação. Além disso, por exemplo, o que é que a gente consegue fazer? Eu posso utilizar o nome do arquivo, eu posso também adicionar uma palavra seguinte. Então, pode ser blog, Felipe Sintra, ok? Outra opção também é a gente verificar quais são as opções que a gente tem de consulta aqui. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar ao final do nome do arquivo o título do site, eu posso também adicionar o título do site. Então aqui a gente tem um site AMP. Esse título está vindo das minhas configurações. Se eu quiser mudar esse texto, eu vou lá em configurações geral e mudo o título do meu site. E a outra opção é adicionar atributo title. Esse item não é tão relevante assim, né? O alt é mais relevante nesse caso, então a gente vai salvar e a gente vai para a próxima. Na próxima tela a gente tem todas as ferramentas web. Então o que isso quer dizer? Se eu quiser, por exemplo, conectar o meu Rank Math com o Search Console, eu vou aqui clicar em verificar. Eu vou na página de verificação, então ele vai olhar para o meu site, nesse caso esse site não está publicado ainda, mas eu vou pegar esse ID aqui, que é o código de configuração, e jogar o código de configuração dentro desse campo. Mesmo passo para o Bing, vou na página que eu consigo ter o código do Bing, adiciono o código do Bing aqui, Baidu, Yandex e Pinterest. Além disso, a gente tem também a verificação do Norton, se eu quiser conectar o meu Rank Math com o Norton Safe Web. Próximo item é o Edit Robot TXT. Esse item é só recomendado se você já é um usuário com experiência e você sabe o que está fazendo. Se você não conhece muito bem o Robot TXT, não toque nesse item porque ele pode aí, né, prejudicar o SEO. Esse texto nada mais é que as instruções do Google, onde é que ele pode indexar e onde é que ele não pode indexar. Essas informações, se você for dentro da edição dos posts, né, então você consegue item a item, por exemplo, você quer uma página específica não seja indexada, como é que a gente vai fazer? Eu posso ir na página do post e editar. Em editar, o que a gente vai ter é a parte de configurações do Rank Math. Então eu vou clicar no score aqui na pontuação do Rank Math e eu vou na parte de configurações avançadas. Então cliquei em configurações avançadas, então para esse post específico eu posso escolher no index quando eu atualizar. Agora esse post especificamente não vai ser indexado. Então outras opções que a gente tem. O que a gente pode fazer aqui é habilitar o suporte a Headless CMS. Então, nesse caso, o Headless ele é dedicado para quando você tem esse admin que simplesmente gerencia o código e tem uma outra aplicação que vai ler essas informações e vai construir esse conteúdo, ou com o framework PHP ou com algum framework JavaScript. E depois a gente tem a configuração do e-commerce, a gente não vai cobrir. Parte de HT Access, mesmo esquema, né? Você consegue no HT Access dar redirecionamento ou bloquear o carregamento de algumas páginas. Monitoramento de páginas 404, a gente comentou, né? Então nesse caso está um monitoramento simples. A gente tem um limite de registros que a gente vai salvar e a gente tem também, e a gente consegue excluir URLs aí que a gente não quer registrar com 404, ok? Depois a gente tem a parte de redirecionamento e a parte de Content AI. Então essa parte de Content AI é um recurso que utiliza, né, tanto consulta
quanto inteligência artificial para dar um feedback do nosso post e dar uma avaliação e servir como um guia, né, de como a gente consegue editar o nosso conteúdo aí otimizado para SEO. Então, saindo das configurações gerais, a gente tem a parte de configurações de títulos e metadados. Então, aqui na parte de metadados globais, a gente tem a opção de se a gente quer indexar ou não o nosso site. Então, nesse caso, a gente quer indexar, então a gente vai deixar marcado indexar todo o site, ok? A parte de separação de todos os títulos, como é que vai ser aqui eu funcionar o meu separador. A gente pode forçar, né, os títulos do meu site começar com a letra maiúscula, então nesse caso, se você quer ter mais liberdade, você deixa desmarcado. Se você quer, né, forçar que toda vez que um título for construído, a primeira palavra seja maiúscula, você marca essa opção aqui. Outra opção é a miniatura do Open Graph. Então, para que isso serve? Se você quer que seu conteúdo seja compartilhado nas redes sociais e definir uma imagem específica para o seu site, você vai fazer o upload de uma imagem aqui. Quando você compartilhar seu site em qualquer rede social, se não tiver uma imagem atrelada específica, né, uma imagem destacada, ele vai carregar essa imagem por padrão. E, por fim, a gente tem a configuração do cartão do Twitter, né? Como é que vai ser a estrutura de compartilhamento dentro do Twitter. Depois, seguindo, a gente tem a configuração de SEO local. Então, se a gente tiver... Então, no nosso caso, por exemplo, né, que eu tenho aqui marcado como uma empresa, então eu tenho o nome da empresa, eu posso fazer o upload da logo da minha empresa, a URL, e-mail, e eu posso adicionar endereço. Além disso, né, a gente pode escolher o tipo da nossa organização e o formato que a gente vai utilizar para fuso horário. Então, essas informações elas podem ser lidas pelo Google na hora de listar o seu estabelecimento, né? Seguindo, a gente tem a parte de metadados. Então, essa parte de metadados, o que é que a gente vai definir aqui? Eu vou definir qual a URL da minha página do Facebook, um código de verificação, né, de autoria. Então, uma URL de verificação de autoria, qual é o admin do Facebook, o ID do meu app, a chave secreta do meu Facebook e o meu usuário do Twitter. Então, tudo isso, né, quando alguém compartilhar, ele vai tentar vincular aí o seu conteúdo com suas redes sociais. Depois disso, a gente tem configurações da página inicial. Então, no meu caso, né, o meu site está como um blog, então a home vai ser a listagem dos últimos posts. Mas se você tiver, né, escolhido uma página específica, né, uma homepage, uma landing page, então aqui nesse local você consegue fazer a configuração de SEO da sua homepage. Além disso, a gente tem páginas diversas, páginas como, por exemplo, configurações para a página 404, resultado de pesquisa, entre outras. Depois a gente vai ter as configurações de tipos de post, então só para a gente dar uma passada aqui, né? Então eu consigo dar uma estrutura padrão para o meu título do post, então aqui está como, então está o título do meu post, a página, um separador, né? Que no caso é essa setinha aqui, e o meu site name. Essa parte de paginação, né, de 2 a 4 páginas, ela só vai funcionar quando a gente tiver uma estrutura que tem paginação. Perfeito? Então, além disso, a gente tem a estrutura de resumo e outros itens. E continuando, a gente tem páginas, anexos, produtos e stories, né? Então, eles vão ter estruturas similares aí. Nos stories, por exemplo, a gente consegue definir qual a estrutura de título dos nossos web stories. Eu posso também definir uma descrição da minha página de arquivo, ok? Então, essa vai ser uma descrição da página de arquivo e a gente tem qual vai ser a estrutura de dados que a gente vai trabalhar. Então, nesse caso, vai ser um artigo, o título vai ser o título de SEO que a gente está trabalhando. Um ponto importante aí é a miniatura do Facebook. Se eu quiser definir uma imagem específica para o meu Facebook, a gente consegue definir aqui. E por fim, a gente vai ter a parte de categorias, tags e categorias de produtos, no caso a gente está trabalhando com produtos e tags de produtos. E continuando nossa tela de configuração, né, que a gente tem aqui na parte de sitemap, é muito importante. Como é que eu consigo enviar um sitemap do meu site? Aqui a gente vai ter o endereço no topo, então esse aqui vai ser o endereço do sitemap que a gente vai enviar. Então, por padrão, o sitemap ele vai quebrar o seu sitemap em diferentes arquivos, ele vai ter um limite de 200 páginas, então cada 200 páginas ele vai criar um arquivo novo, mas esse sitemap ele vai ser todo automatizado, você não precisa se preocupar, né, em fazer o link dessas páginas, não, o plugin em si vai cuidar de tudo isso para você.
ok? Além disso, a gente pode excluir posts, então eu posso colocar um ID de um post específico que eu não quero que apareça no meu sitemap, ou também um ID de um termo específico que eu não quero, né? Uma taxonomia, algum item específico que eu não quero que seja listado. E a última opção, que é muito importante aqui, é o fato de avisar os mecanismos de busca quando o sitemap é atualizado. Então, nesse ponto aqui, o Google e o Bing, quando você fizer uma alteração no seu sitemap, o plugin vai cuidar de fazer a notificação para o Google para reindexar o seu conteúdo, ok? Então, além disso, né, a gente tem a opção aqui de incluir imagens de destaques dentro do nosso sitemap, ok? Se a gente der uma olhada aqui como é que está a estrutura do meu sitemap, então como é que vai funcionar o nosso sitemap, né? O Rank Map, para otimizar, ele vai quebrar em vários arquivos, então a gente tem o sitemap de posts, o sitemap de páginas e o sitemap de produtos, ok? Então essa é a estrutura do meu sitemap. Além disso, a gente tem a data de modificação, perfeito? Então, se a gente for dentro de posts, a gente tem todos os posts listados aqui. Se a gente voltar na nossa página, o que a gente pode fazer? Por exemplo, se eu quiser listar no meu sitemap os meus web stories, eu posso marcar aqui essa opção, salvar. Se a gente der uma olhada, a gente tem todos os nossos sitemaps listados no sitemap. Se eu voltar para a página principal, agora a gente tem 4 categorias lá. Então eu posso tanto fazer esse recurso para os post types tradicionais, né, posts, páginas e itens que são incluídos via plugin, e também se você tem um custom post type, você também consegue definir aí para ser incluído numa categoria específica dentro do Rank Math. Um ponto bem importante aí é que acontece, né? Muita gente pensa que simplesmente o fato de ter esse arquivo, né, o Google já vai indexar esse item. Não. Para você notificar o Google que existe esse arquivo, você tem que criar uma conta no Google Search Console e enviar o endereço desse arquivo no Google Search Console. Então, para isso, eu vou só fazer uma pesquisa aqui, então eu vou colocar Search Console, e dentro do Search Console eu vou iniciar, e agora a gente tem uma página. Por exemplo, aqui nesse site novo aqui que eu estou criando, eu tenho um sitemap ainda vazio. O que eu vou fazer aqui é incluir o endereço do meu sitemap. Então, beleza, eu vou deixar lá enviando, ok? E quando o site reconhecer, mas a gente está em 2 sites diferentes, eu só mostrei, né, como funcionaria a questão do sitemap para esse item. E depois a gente tem categorias e tags, categorias de produtos, tags de produtos. Continuando, questão de indexação instantânea, se eu quiser enviar uma URL específica, né, se eu quero, né, requisitar que aquela página específica seja indexada, né, a gente pode utilizar essa URL, ele só vai pingar o motor de busca. Então não é uma garantia, né, desses itens, né? Por exemplo, ou enviar o URL, né, utilizando o IndexNow e o sitemap, por exemplo, é uma sugestão, não é uma garantia. Se você está sugerindo ao Google, olha Google, aqui estão as páginas desse site, se for importante para você, indexe. Sim ou não. Aí, então vai depender do Googlebot, né, decidir se vai indexar esses itens ou não. Depois a parte de monitoramento 404, que a gente tem aqui, parte de redirecionamentos, análise de SEO, então vai dar um overview completo do meu site. Então, por exemplo, eu vou aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou acessar o meu site, então eu vou lá no Rank Math, vou dar uma olhada no análise de SEO. Então aqui a gente tem uma pontuação total. Então o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um relatório bem rapidão, né? Dizendo, olha, quais são as keywords que você tem, qual é a descrição do seu site, qual é o H1 da sua homepage, os itens, né, que estão aí em conformidade e os itens que precisam de atenção. Então tem alguns posts aqui que estão sem o título alt, então ele vai listar todos os itens aqui. Além disso, a gente tem status da ferramenta e ajuda no suporte. Por exemplo, no meu site aqui, se eu for no painel, eu estou utilizando a versão Pro. A gente vai ter mais opções disponíveis aqui. Tudo que é apenas disponível na versão Pro, a gente vai ter um sinalzinho aqui dizendo, olha, versão Pro, versão Pro. Por exemplo, um item que não tem na versão Free é a estrutura de sitemap para Google News. Por exemplo, se a gente for em configurações, como vai ser as opções? Primeiro, definir o site, o nome do site, né, que vai ser o publication name do nosso sitemap. Eu posso escolher quais são os post types que vão cair no meu XML especial para o sitemap. E eu posso também, né, além de definir quem vai aparecer, também eu posso definir quem não vai aparecer.
ok? Então, essa estrutura é uma estrutura especial porque tem aí algumas particularidades. O XML para Google News ele é um pouco diferente do XML para sites, então é uma estrutura diferente que você utiliza. Se a gente der uma olhada também, né, tem itens que tem na versão free, mas tem alguns recursos extras. Por exemplo, imagens de SEO, se a gente for nessa seção de imagens, a gente tem muito mais opção aqui de configurações para a versão Pro. Então agora, né, o que a gente tem mais dentro do Rank Math SEO? Então, além dessa parte de configuração, né, que a gente viu, todo o overview, todas as configurações, a gente tem dentro do post, a gente tem configurações específicas dentro do post. Então aqui eu tenho todos os meus posts, por exemplo. Então eu tenho vários posts aqui que ainda não foram publicados, estão em rascunho, tá vendo aqui? E a gente tem itens que também já foram publicados, mas estão sem nenhum score. Então eu vou pegar um item aqui que já foi publicado. Então vamos lá em publicados e eu vou procurar um item que está sem uma chave de SEO. Isso é um post aqui, por exemplo, aqui, GIFs e legendas para vídeos chegam ao Web Stories. Então eu vou pegar esse post particularmente e vamos fazer a configuração de SEO desse item. O que acontece também às vezes é, a gente tem um elemento que foi configurado no Yoast, mas ele não fez, né, o check ainda daquele post especificamente para o Rank Math. Mas aqui a estrutura de otimização que a gente tem, recomendações básicas, então nesse caso que a gente está pecando aqui, o único item é a gente não tem 600 palavras, então ele faz essa recomendação de 600 palavras, né? Não é algo que vai cair a regra, né? Que vai ser obrigatório, mas é o ideal você ter aí no mínimo 600 palavras. Além disso, a gente tem os itens adicionais, então utilize uma imagem que tenha a chave do foco, né? Então a palavra-chave, então utilizar uma imagem que tem Web Stories para WordPress. A keyword tem aí um uso baixo, então só foi usada 2 vezes e a URL é muito grande. Então esses são os itens adicionais. Além disso, a gente tem a leitura do título, né? Então a palavra-chave não aparece no título de SEO. Então vamos ver aqui, né? Web Stories. Ok. Então nesse caso aqui, né, o título de SEO que ele fala, né, é que o título está muito grande e a palavra não aparece no começo aqui. A sugestão que ele fala é de utilizar também a palavra-chave no começo do meu título. Então, o que a gente tem mais de recurso aqui, né, que a gente pode utilizar? Então, a gente tem a parte de avançado, então tem a parte de indexação, né, se eu quiser não indexar esse conteúdo. Tem a parte de canonical, então essa parte de canonical, o que acontece? Se eu tenho um item que eu sei que ele é duplicado por alguma razão, então, por exemplo, eu tenho uma página que ele tem o mesmo conteúdo, mas só muda a cotação da moeda. Então, por exemplo, eu tenho um site de uma rede de agências, então tem várias agências lá para cada cidade, para cada estado, e ela vai ter a descrição dela e ela vai ter a descrição da central principal, né, da toda a rede. Então, nesse caso, cada uma dessas centrais vão ter o mesmo conteúdo. Então, se eu quiser evitar esse tipo de estrutura, eu falo, né, olha, quando for na estrutura que fala da rede de agências particularmente, né, não indexa esse item, porque esse item ele é repetido e a gente coloca o link do item principal, né? Do link do conteúdo original daquela página. Então a gente coloca aqui no Canonical, ok? Além disso, a gente também consegue customizar o título do breadcrumb. Então, caso eu queira, né, ter um título do breadcrumb, nesse caso aqui, por exemplo, tá? GIFs e legendas para vídeos chegam a Web Stories. Se eu quiser reduzir esse item, né, a gente consegue também reduzir. E por fim, a questão do redirecionamento. Beleza? Então aqui é essa parte de avançado. Outro item também bem interessante aqui é a questão de esquema, né? Então, nesse caso, eu posso modificar o esquema dessa página. E esse esquema, o que é isso? Então, são informações, né, que classificam que tipo de conteúdo eu estou compartilhando. Nesse caso, vai ser um artigo, então eu vou ter, dentro dessa estrutura, dados, né, que descrevem o meu artigo. Se eu tiver um tipo de conteúdo diferente, no caso, o que a gente consegue ter aqui? Então, eu vou só apagar, né, não vou salvar, mas eu vou gerar um esquema novo, então a gente consegue ter um esquema para artigos, livros, cursos, né, dataset, então você tem uma lista de dados, eventos, fact check,
how to, então é uma estrutura de how to. Então, how to é uma estrutura de dados para tutoriais, né? Como montar uma cadeira, né? Como montar uma cadeira gamer, como fazer uma cadeira gamer à mão. Não existe isso, mas seria nesse fato. Então, você vai colocar o tempo, vai colocar o que precisa para, né, construir esse elemento. Pode ser feito para posts de tutoriais? Nesse caso, não, porque na estrutura de tutorial você não precisa de ferramentas ou materiais, simplesmente você, né, vai ter o seu código lá. Então, nesse caso, o how-to ele não vai, né, combinar aí com a estrutura de dados estruturados. Além disso, né, o que a gente tem mais, restaurantes, receitas. Então, se você tem um blog de receitas, né, você deve selecionar o Schema Recipe. Então, só para a gente ter um preview aqui, quando eu clico, a gente vai ter o headline, a gente vai ter o review desse item, shortcode, descrição, aí começam a ter as informações extras, né? O que são informações extras são essas? Então a gente tem um tempo de preparação, né, de montar os itens, o tempo para cozinhar aquele item e o tempo total. O tipo de receita, né, o tipo de prato que você está trabalhando, o tipo da cozinha, palavras-chave, e aí a gente vai adicionando outros itens, né, calorias e N outros itens. Perfeito? Mas no caso aqui eu vou fechar, vou voltar para a parte de artigo. Então o esquema está aqui. O próximo item é o esquema de redes sociais. Como é que esse conteúdo vai ser compartilhado nas redes sociais? Então, não tenho nenhuma feature image, então o que vai cair vai ser a minha imagem padrão. Se eu compartilhar no Twitter também, eu consigo visualizar aqui como é que meu conteúdo vai ser visualizado no Twitter. O que a gente consegue fazer é customizar qual vai ser o card. Então, aqui está o card grande. Se eu quiser mudar essa estrutura para esse post específico, eu posso usar um summary card e mudar a estrutura desse card de compartilhamento. Então, essas são as 4 opções que a gente tem dentro do post. E agora, né, mostrando a Content AI, como é que ela vai funcionar? Eu vou pedir para fazer uma análise sobre a minha palavra-chave, né, stories para WordPress. Então, eu vou dar um research aqui e ele vai começar a fazer uma busca, ver o meu conteúdo e com o Machine Learning ele vai dar sugestões sobre o nosso conteúdo. Então agora a gente tem o nosso score aqui, né? Qual é o score do nosso conteúdo? Então o score dele é 38, de 0 a 100. A gente tem a contagem de palavras. Então sobre esse assunto, por exemplo, aqui a gente tem uma sugestão falando aqui que a gente tem que estar entre 760 e 1000 caracteres. A gente precisa ter aí uma contagem de links, né, internos e externos. Então só para a gente ter ideia aqui, 8 internos e 2 externos, a gente só está usando 3, então tem que aumentar bastante aqui. A estrutura de headers, né, de cabeçalhos, então só tem um 3, ele está sugerindo entre 8 e 12 e ele pede para que a gente utilize aí 5 H2, 3 H3, então eu já estou utilizando e 0. Assim, pode ser, nesse caso, quando ele tem 0 e está verdinho, né, pode ser opcional, você pode ter ou não, não vai fazer diferença. E depois aí ele vai, né, recomendar as palavras-chave aí. Então eu preciso utilizar dentro do meu conteúdo essas palavras-chave. Então nesse caso aqui, por exemplo, né, se eu quiser fazer um teste aqui, né, nos posts anteriores eu falei sobre o novo plugin. Então no caso eu posso dizer, né, o plugin, só pra gente, plugin Google, não, a gente não fala assim, né, Google Web Stories, mas eu já coloquei Google Web Stories e a minha palavra-chave já ficou verdinha. Então, no caso, né, o que a gente vai fazer é adaptar o nosso conteúdo às recomendações. Então, às vezes, o que acontece? Não é um conteúdo muito popular e o que a gente vai pegar de sugestão é conteúdo em inglês. Então, seguindo, né, a gente tem também a parte de palavras-chave e a gente tem outras palavras-chave relacionadas. Se eu quiser copiar essa palavra-chave, eu posso simplesmente clicar e jogar essa palavra-chave no meu conteúdo. Além de keywords que a gente tem, né? Eu posso usar as keywords para o conteúdo, eu posso usar keywords para minhas headlines, então dos meus headers, né? São sugestões para usar essas keywords. Também, né, títulos de SEO, a gente, né, usar essas palavras e SEO description, né? Utilizar essas keywords dentro da minha descrição de SEO. Então, continuando, a gente tem a parte de questões, né? Isso também é bem interessante também, né? Questões que você deve responder dentro do seu post. Então, eu posso colocar esse item, essa questão dentro de um header ou dentro de um conteúdo particularmente. Posso copiar
Então eu vou copiar essa estrutura e responder aqui. Outra opção interessante também com essa funcionalidade que a gente tem é copiar esse conteúdo dentro de um bloco de perguntas e respostas. Então se eu clicar aqui e colar, a gente vai ter o bloco de perguntas e respostas. Então a gente tem um título e a gente adiciona a resposta logo a seguir no meu conteúdo. Então eu posso responder essas 3 perguntas aqui. Essas 3 perguntas são baseadas nas perguntas, né, que são de sugestões dentro da busca do Google. E por fim, no caso eu não estou utilizando, né, eu não tenho links externos suficiente, ele vai me dar aqui sugestões de links externos que eu posso utilizar, que vão ajudar o meu conteúdo. Então, no caso, esse vídeo ficou longo, né? Porque eu queria mostrar tudo mesmo, né? O guia completo para o Rank Math. Então é isso, né? Se você assistiu esse vídeo até aqui, né? Deixa aí nos comentários, eu assisti até o final. Então, muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha agregado aí mais informações para você. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou, gente. Até mais.